Um exemplo, deixa eu falar com esse cara, gente boa que acompanhou o programa aqui nos bastidores. Juarez Filho, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado. Que alegria, que alegria, que alegria. O Juarez, esse aqui é o livro do Juarez, mostra aqui. Lei dos Meninos Homens. Tá aqui, ó. O Juarez conta a história dele, história de vida, história de batalha, história de mudanças, história de escolhas, história de um brasileiro que resolveu fazer acontecer, que resolveu acreditar que era possível e foi atrás do sonho dele. Você nasceu numa família humilde, Juarez? Nasci em Ubá, Minas Gerais, num sítio. E depois nós mudamos para a cidade, mas a família minha era... Meu pai era agricultor de fumo. Ah, em Ubá, fumo, Minas Gerais. Ubá. É. Você foi o sexto de 11 filhos? Sexto de 11. Tenho 5 mais velho e 5 mais novo do que eu. Você fala muito da relação aqui no teu livro, sobre da tua relação com os irmãos e com a família para se tornar um homem. Por isso, muito da história da lei dos meninos homens. Por que isso foi tão importante e construtivo para você? É porque quando você tem uma família grande, nós somos em 11, por exemplo, na verdade os pais orientam e os filhos se criam. Porque muita gente, eu lembro que nós tínhamos uma certa dificuldade na época, na mesa era colocado um balde de leite, não tinha pão, era angu, que colocava no leite. Então criava-se uma certa união, sonhos. Eu lembro que meu pai... Aprendia a dividir, sim, compartilhar. Aprendia a compartilhar, dividir. Legal. Embora meu pai, ele sempre trabalhou muito como viajante, vendendo fumo, mas ele sempre nos ensinou a conhecer coisas grandes, coisas fortes. Meu pai não falava, quer falar sobre construção? Fala com o pedreiro. Quer falar sobre doença? Fala com o médico. Pergunta para quem entende. Para quem entende. Meu Gostei pai disso, hein? sempre orientou dessa forma. Gostei disso, hein? Isso é muito bacana. Você cita muito no seu livro um dos teus irmãos, o Beto, que teve paralisia infantil. Sim. Como é que essa relação foi importante para você? O Beto, na verdade, aos 4 meses, quando ele tem paralisia infantil, a gente, quando é criança, não entende bem, mas logo que eu fui crescendo um pouco, meu pai comentou um dia comigo que as pernas dele tinham vindo junto com a minha. Porque a criança não entende o porquê daquilo, né? Então eu carreguei o Beto nas costas praticamente até os 11 anos de idade. Cara... Então eu acostumei tanto com o peso dele que eu apostava corrida, corria. E na época, de fato, até comento muito isso, tinha muito bullying, né? Bullying, o cara chamava de cavalo, de mula. Então eu ia me virando com isso. Teve uma época, inclusive, que eu fiquei um pouco briguento, porque as pessoas faziam esse tipo de gozação, essas coisas, então eu acabava ofendendo. Você reagia? Eu lembro uma vez, um dia, que eu estava atravessando a rua e um cara buzinou só para ver a gente correr. E eu corri e caí com ele. Aí o cara saiu de carro assim e dando risada. Então, nessa época, eu tive muito disso, mas graças a Deus foi uma época, passou. E o que você aprendeu? O que você tirou disso? Porque quando você passa por situações assim, a gente sai mais forte desse tipo de coisa. Forte. O que mexeu isso com você? O que você aprendeu com isso? Você aprende a lidar com determinadas pessoas que te olham com bem, pessoas que te olham com inveja, pessoas que te olham, que acham bonito o que você fez, pessoas que têm inveja do que você fez. Você começa a entender um pouco isso, a vaidade das pessoas, porque o Beto, ele me levou ao mínimo da vaidade e o máximo da vaidade. O Beto, por exemplo, às vezes ele saía andando, engateando na rua, e os joelhos dele eram grossos, os pés também, e raspavam no chão, e eu saía engateando com ele também. Mas eu não aguentava de dor. Mas eu fazia aquilo para acompanhar. Mas eu via como que ele vivia aquilo, como que ele aguentava aquela dor. Então isso, para mim, eu até hoje penso muito nisso, e para mim foi assim um exemplo de vida, né? Imagina. Às vezes a gente acha que tanta coisa não tá bom, né? E de repente tem pessoas que se superam tanto e sem as condições que a pessoa tem. Às vezes a gente tem tanta vaidade hoje de beleza e tal, e algumas pessoas não têm essa beleza, mas têm uma capacidade mental espetacular, inclusive de ensinar as pessoas como viver melhor também. Como é que você foi parar no garimpo? Bom, moramos no Paraná, mudamos para o Paraná acho que em 74, por aí. E nós fomos depois, passamos uma dificuldade muito grande no Paraná. Eu lembro que meu pai vendeu a nossa casa e um irmão meu, Rogério,
Rogério, um dia ele saiu com um Fusca, cheio de fumo e rapadura, que a gente fazia rapadura, vendia fumo também. Nessa época eu trabalhei na Pernambucana, eu era faxineiro da Pernambucana, depois fui trabalhar de boy no Banco Itaú. E esse Rogério, meu irmão, foi para Mato Grosso. Quando chegou no Mato Grosso, ele vendeu o fumo e vendeu a rapadura, e não pagaram o fumo nem a rapadura e roubaram o carro dele. Juarez, que recado você dá para aquela pessoa que está, às vezes, numa profissão, está infeliz no trabalho dela, mas ela acha que pode fazer diferente, pode começar um negócio novo, pode dar uma volta por cima, pode, e a gente fez questão de conversar com você no dia do trabalho, porque dia do trabalho não é só dia do funcionário. Dia do trabalho é o dia de trabalhar. E a gente sabe que nesse país, se tem uma turma que trabalha muito, é o empresário. O trabalhador também, o funcionário também. Os empresários também trabalham muito, enfrentando o custo Brasil, enfrentando os impostos, enfrentando as dificuldades que o governo coloca, que na verdade, na maioria das vezes, só atrapalha. Que dica você dá para esse brasileiro que é um povo empreendedor, para ele começar o negócio dele, para ele acreditar no Brasil? O que você fala para esse meu amigo brasileiro empreendedor? Quando uma pessoa, às vezes, quer tocar um negócio, muitos deles deixam de tocar e falam assim, ó, eu vou trabalhar para alguém de novo, porque eu não dei certo com isso. Então, muitas vezes, a pessoa acha que ela tem que se instruir, ela tem que ler. Quando eu costumo dizer, eu disse num capítulo do livro, que às vezes tem gente que lê uma linha e renova uma vida. Tem gente que lê um livro e conta uma pequena história. Então, a pessoa, se ela se instruir, se ela criar um foco naquilo que ela quer, a chance dela acertar é muito maior. Não que vá dar certo, a chance é maior. Por exemplo, até meu irmão diz muito isso, meu irmão Roselito, ele fala que você tem que estar dentro do campo, jogando, porque mesmo que você não saiba jogar, a bola pode bater em você e entrar no gol. Eu costumo dizer que... Ofereça-se para o jogo, né? Esses dias minha filha perguntou para mim, eu perguntei para minha filha, que ela tá cantando agora, eu falei assim, ela reclamando um pouco, eu falei, minha filha, quem você acha que errou mais jogando dardo, brincando de dardo? Tem um brinquedo de dardo na casa dela. Você é o campeão mundial? Ela falou, eu, né? Falei, não, ele. Por isso que ele é campeão. Ele tentou várias vezes. Então continue jogando seus dardos. Ele errou muito mais, ele tá lá. E tá lá fazendo. Assim por diante. Você falou dela cantar, antes da gente terminar esse bate-papo, quer dizer que a gente tem amigos em comum? Um rapaz chamado César, é isso não? César Minotti Fabiano, é? Sim, são meus amigos. Como é que você ficou amigo dessas figuras aí? Um abraço esses dois que eu amo tanto. Não, César é uma figura. Na verdade, uma vez eu recebi um recado que o César Minotti queria me conhecer. Um amigo meu me falou, mas ele era meio brincalhão, eu achei que era brincadeira. E eu estava lá no Rio Grande do Sul, aí tocou o telefone. Aí tocou, atendeu, eu falei, alô, quem fala? Olha a foto aí, ó. Ele falou, é o César Minotti. Eu falei, tá bom. O César virou e falou assim, rapaz, eu sou seu fã. Eu falei, tá bom, que maravilha. Aí você achando que era piada, né? Achando que era piada. Aí ele começou a contar a história do pai dele, falar do pai dele, eu lembrei. Eu falei, e a história foi, nós conversamos cerca de uns 40 minutos no telefone. Peguei, saí no compromisso que eu tinha, ele falou, posso ir almoçar com você em São Paulo? Eu falei, pode. E ele tem um carinho pelo pai dele, o seu Toninho do Ouro. Garimpeiro. Era garimpeiro, o pai dele era garimpeiro, conhece todo o norte do Brasil, aquela coisa toda. Aí nós fomos almoçar aqui em São Paulo, e eu peguei e fiz uma homenagem de um cartão com uma barra de ouro com a foto do pai dele. E guardei. E aí nós fomos sentar no restaurante, aí ele pegou, conversando, como eu gosto muito do respeito pai e mãe, eu achei tão bonito ele falar do pai dele, eu peguei e falei, César, eu vou te dar um presente. Aí dei um cartão escrito Toninho, homenagem ao Toninho do Ouro. Nossa. Uma barra de ouro pequenininha com a foto do pai dele. Meu Deus do céu. Aí, rapaz, ele começou a chorar no restaurante. E a Nelise, que é essa minha filha, a Anne Petit, que ela canta, ela começou a pegar nele e falar, não chora não. Ele chorava. Aí ele pegou, falou, não, me deu um abraço, a gente se abraçou. Isso já tem uns 3, 4 anos. Aí ele pegou e falou, eu tenho um presente para te dar também, que é de muito valor para mim. Ele pegou, abriu a bolsa dele, me deu uma Bíblia. Olha que bacana. E dali para cá nós fizemos uma amizade que a gente praticamente se fala todo dia. Todo dia se fala, onde é que você tá, onde é que não tá. Eu faço muita pegadinha com eles. Outro dia nós fomos fazer uma pescaria aí. Aí ele falou, vou sair, vou caçar uma onça. O César falou, né? Você vai caçar onça? Vou. Aí ele pegou e foi, né? Na volta,
Foi com os caras lá. Eu ia caçar coisa nenhuma, né? Mas quando ele voltou, era tarde, eu escondi atrás de uma árvore grossa assim, eles vieram subindo na escada assim. A hora que o cara veio subir, eu fiz assim atrás da árvore. Tava tipo 6h30 da tarde, fiz. Ele caiu de joelho. Pá. Ele caiu de joelho. Eu peguei e falei, ele falou assim, puxa. Eu falei, calma, rapaz. E se eu morro aqui? Ele falou, se eu morro, eu fico aí, porque carregar eu não ia, né? César, essa foi boa, hein, cara? Quando você vier aqui, vou contar essa história aqui, quero ver você lembrar disso aqui. Você vai ter que assumir essa história aqui. Olha, a gente estava fazendo um bate-papo muito legal com o diretor-presidente da Ouro Minas, esse querido que é o Juarez Filho, que escreveu esse livro bacana aqui, falando sobre essa relação familiar, a importância da relação familiar. A gente está falando hoje sobre trabalho, sobre apoio, sobre união, sobre o que a gente aprende com a vida e o que a gente pode levar para o nosso futuro profissional, seja a gente trabalhando numa empresa, dirigindo uma empresa ou fundando a nossa empresa, a gente fazer isso valorizando o que a gente tem de melhor, que é o ser humano. É isso, Juarez? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo dizer que tem 4 letrinhas que chega você o mais próximo do sucesso, que é SSHD. Saúde. Vai. Sabedoria, humildade e disposição. E aí a gente vai embora. Aí vai em frente. Vai. Meu amigo, que alegria te receber. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pelo exemplo. Foi bom demais. Quando eu trouxer César Menotti e Fabiano aqui, tu vem? Lógico. Tá fechado? Bem. Então já vamos combinar isso. Tá bom. Obrigado, então. meu amigo. Obrigado. Muito obrigado.